Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Na edição de hoje vamos falar sobre inadimplência no Brasil. No estúdio ao vivo recebemos o professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, Felipe Prado. Veja também, o Ministério da Saúde promete para a semana que vem a distribuição da vacina contra a Covid-19 para as crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. E ainda, Uberlândia recebe o show da Marisa Monte. Veja os detalhes hoje no Jornal da UFO, que está no ar. O Ministério da Saúde prometeu para a semana que vem a distribuição da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para as crianças de 6 meses a 2 anos, mas apenas para aquelas que têm comorbidades. Na prática, o governo até agora não sinalizou como fica o calendário de imunização para o ano que vem. Enquanto isso, 3 estados já apresentam uma nova subvariante da Omicron. No Rio de Janeiro, no Amazonas e no Rio Grande do Sul, já foi identificada a circulação local da subvariante Ômicron BQ1 do novo coronavírus, que tem mostrado uma alta capacidade de transmissão comparada a outras sublinhagens atualmente em circulação no país. As vacinas disponíveis no Brasil hoje só protegem contra a subvariante para internação e óbito. Essas subvariantes, elas estão escapando cada vez mais da proteção da vacina no sentido de você não ter doença. Eu passei a tarde atendendo o Covid hoje. A BQ1 está associada ao aumento de casos da Covid na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a taxa de transmissão não para de crescer. No começo de outubro, era de 0,76, foi para 0,99 e agora está em 1,12. Ainda assim, o Ministério da Saúde não apresentou um plano de vacinação para 2023. Até este momento, o Ministério da Saúde não fez nenhum esclarecimento, nenhuma orientação, não só para os profissionais de saúde, mas para os especialistas, mas principalmente para o CONAS e CONASEMS, que são eles os condutores das atividades lá na ponta, né? A bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado também quer que sejam apuradas possíveis irregularidades na gestão do Plano Nacional de Imunizações e acionou o Tribunal de Contas da União. Os senadores alegam que a proximidade do final do ano recomenda que o planejamento dessas medidas esteja definido, mas novembro já começou sem essas informações. A situação preocupa especialistas, sobretudo em relação às crianças de 6 meses a 4 anos, que estão sem proteção alguma. Em setembro, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer para essa faixa etária. Pressionado, o Ministério da Saúde liberou a aplicação do imunizante no final do mês passado, mas somente para crianças com comorbidades. E nós temos dados brasileiros mostrando que metade das crianças que morreram no nosso país de Covid não tinham nenhuma comorbidade. E 70% das crianças que precisaram ser hospitalizadas por Covid não tinham comorbidade. A população não vacinada, e eu estou falando especialmente das crianças de 6 meses a 3 anos, vão, infelizmente, pagar muitas vezes com hospitalização e até com morte. E continuando a falar sobre vacinas, a Prefeitura de Uberlândia divulgou hoje que a partir de hoje, as salas de vacinação de 14 unidades da rede municipal de saúde espalhadas pela cidade estarão com horário de atendimento ampliado. As UBSs dos bairros Custódio Pereira, Dona Zulmira, Guarani, Nossa Senhora das Graças, Patrimônio e Santa Rosa atenderão até às 6 da tarde. Já as UBSs dos bairros Brasil e Tocantins, além das UAIs Luizotti, Martins, Pampulha e Planalto, e também Roosevelt e Tiberi, irão atender até às 9 da noite. A ampliação do atendimento visa facilitar o acesso da população que deve se vacinar contra a meningite C. A campanha está sendo realizada em todo o estado de Minas Gerais e tem a previsão de duração até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu para definir os quadros que devem liderar o processo de transição do governo. Mesmo depois dos encontros, nenhum nome foi divulgado. O mistério sobre a composição da equipe do próximo governo continua.
Os nomes que devem ocupar as pastas relacionadas à área econômica são os mais aguardados. O ministério, atualmente comandado por Paulo Guedes, deve ser desmembrado em 4 novas pastas. As indefinições sobre a equipe econômica geram reação negativa no mercado. Há uma visão, aí, pelo menos desde aí do desfecho das eleições, de que haveria espaço para uma composição de equipe econômica mais ampla, né? Saindo um pouco daquela linha mais heterodoxa, mais à esquerda. Essas incertezas é que efetivamente pesam e fazem com que os mercados aí retomem uma linha mais volátil à luz aí de toda essa indefinição. Em um jantar de comemoração dos 70 anos de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, a equipe reuniu diversos cotados para assumir ministérios, mas ainda não houve qualquer confirmação. Hoje, durante todo o dia, Lula e Alckmin participaram de uma série de encontros neste hotel na Zona Sul de São Paulo. Foram ao menos 4 reuniões que discutiram a participação do petista na COP27, as mudanças no orçamento do ano que vem e os nomes para a equipe de transição. Ninguém falou com a imprensa. O presidente eleito deve permanecer em São Paulo sem compromissos públicos. Na quarta, ele tem encontros na capital federal. Na terça-feira que vem, o petista deve viajar ao Egito para a COP27. 3 em cada 10 empresas no Brasil estão inadimplentes. O levantamento do Serasa Experian mostra que o recorde histórico é influenciado pelo empobrecimento da população e pela pandemia. Mas o que tem tirado o sono de pequenos e médios empresários são os juros do Pronamp, o programa do governo para financiar o setor. O empréstimo que garantiu a sobrevivência deste restaurante no centro de São Paulo, hoje é o maior pesadelo do orçamento da empresa. Quando eu fui lá, a taxa era realmente para ajudar. Era a taxa Selic 2% e a taxa de juros em torno de 3%. Hoje, ela está quase 14%, está 13,7%. E a taxa de juros está em torno de 6, 6 e pouco. Segundo o proprietário, o movimento de clientes ainda não voltou ao normal e os insumos estão mais caros. Todo mês ele precisa escolher se paga fornecedores e funcionários ou o banco. O que está acontecendo é que eu estou fazendo, por exemplo, eu pago uma prestação e não pago outra, entendeu? Mas aí a Caixa me liga, seu nome está indo para o SPC, seu nome está indo para o Serasa. O único que correu o risco e está correndo o risco até hoje sou eu e tantos outros que pegaram esse empréstimo, que num primeiro momento parecia ser um saco de bondade e agora é o caminho da nossa quebra. O nível de inadimplência das empresas brasileiras atingiu o recorde da série histórica iniciada em 2016 pela Serasa Experian. 6.300.000 empresas fecharam setembro com pelo menos uma conta vencida e não paga. As micro e pequenas empresas são as mais afetadas. As dívidas atrasadas somam 105 bilhões e 200 milhões de reais. O setor de serviços representa mais da metade das negativadas. Em seguida, aparece o comércio e a indústria. Segundo a Serasa Experian, a inadimplência das empresas está ligada ao aumento da inadimplência das famílias, que não têm conseguido arcar com os boletos e carnês das compras feitas. A alta de empresas no vermelho também pode ser atribuída à taxa de juros do país, que de março de 2021 até hoje subiu 12 vezes. Essa trajetória de juros afeta muito, não só a economia como um todo, mas principalmente as pequenas, médias empresas que têm menor fôlego, capacidade de reação, de pagamento e de enfrentamento a esse cenário de juros. E o que a gente espera é que essa taxa de juros no nível elevado possa cair, arrefecer o mais breve possível, para que essas empresas possam ter aí o fôlego financeiro necessário para superar esse período mais crítico. E para falar sobre a inadimplência no Brasil, recebemos aqui no estúdio Felipe Prado, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece a sua presença. E o que significa essa inadimplência no Brasil, Felipe? Bem, a inadimplência é o grande problema na economia, porque o problema não é a gente ter uma dívida, ou seja, o endividamento nas economias capitalistas é até algo saudável. O problema é quando a gente se endivida e não paga as prestações referentes a esse endividamento. E aí vira a inadimplência, que é justamente quando a pessoa já não está mais arcando com os compromissos e está sistematicamente devendo parcelas. Então, à medida que os meses vão passando, a dívida vai se acumulando
E isso pode significar um grande problema para a economia como um todo. Então, por exemplo, recentemente a própria imprensa aqui de Uberlândia e do Triângulo Mineiro tem noticiado que mais de 40% da população local está endividado. Então, isso é uma massa muito grande de pessoas, né? Mais de 200 mil pessoas já estão com nome sujo, ou seja, elas têm dívidas e não tiveram condições, capacidade de pagar essas dívidas. E esse é o problema na economia que a gente tem hoje. E quais os principais setores que são afetados por essa inadimplência? Olha, como a gente viu na própria reportagem, o setor de serviços é o que está mais passando por apuros, como a gente viu o caso ali de um restaurante. O fato é o seguinte, a pandemia, na verdade assim, se a gente for um pouco mais para trás no tempo, a crise de 2015 e 2016 já vem trazendo dificuldades para o setor empresarial como um todo. E a pandemia, que já é uma crise dentro da crise que ainda permanecia, porque a economia antes da pandemia não tinha se recuperado aos patamares lá de 2014, por exemplo, resultou, portanto, a pandemia num grande fechamento, sobretudo no setor de serviços. Então, as indústrias conseguiram paralisar muito pouco, então mantiveram as suas atividades. O próprio agronegócio da região, como já tem um afastamento natural, já é muito tecnificado, não tem tanta mão de obra. Mas o setor de serviços, que é um setor que tem muita mão de obra e, portanto, tem muita aproximação, e é um setor que trabalha a partir da aglomeração, foram os que mais tiveram um impacto econômico. E muitos, como ali na reportagem a gente viu, recorreram ao tal do Pronamp, que, como na reportagem também falou, parecia interessante quando a taxa básica de juros, que é a Selic, estava em 2%. Hoje ela está em 13%. E se eu não me engano, a taxa tinha uma questão variável, porque ela ia acompanhando a Selic. Então, naquele momento, era o dinheiro mais barato que existia. Mas hoje se tornou um dinheiro caro, e levando em consideração que o setor de serviços ele já se recuperou, por isso que parte do emprego também já se recuperou, só que as dívidas dos anos anteriores, elas continuam. E o problema é que a demanda não voltou com a mesma força que a gente tinha antes da pandemia, porque os consumidores estão endividados e inadimplentes, portanto, tem dificuldade de comprar crédito, e a gente tem as empresas que, por conta da pandemia, começaram a acumular dívida, porque muitas não vendiam, né? Basta a gente pensar no setor de serviços, né? No setor de serviços não, no setor, por exemplo, de lazer e entretenimento. Por exemplo, quantos anos a gente ficou sem ter um show, sem ter um evento com o público? Então, isso acarretou em um endividamento brutal desses empresários, e agora a situação, ela, enfim, requer outras estratégias para justamente sair dela. E qual é essa saída, Felipe? Bem, a saída, a principal recomendação é justamente analisar esse endividamento, né? Ver a situação do seu negócio ou a sua própria situação do endividamento pessoal, ver realmente qual é o tamanho dessa dívida e começar a colocar no papel não só o quanto você deve, mas para quem você deve e quanto custa essa dívida. E aí começar a negociar aquelas dívidas que são mais caras, ou seja, aquelas que têm a maior taxa de juros. Então, se a gente citar um exemplo, por exemplo, o cartão de crédito é uma dívida, enfim, a mais cara que nós temos. Os juros podem chegar a 300% ao ano. Então, essa é a primeira dívida que a gente precisa saber quanto a gente está devendo nos cartões, precisa saber qual é a taxa de juros e precisa negociar. Seja indo renegociar direto com a instituição financeira ou até recorrendo a outros empréstimos mais baratos para quitar uma dívida mais cara. E aí também tem a questão de que é fundamental cortar alguns custos, enfim, tem um sacrifício envolvido que é o mais difícil nessa parte, porque envolve reduzir despesas, no caso de uma empresa envolve você talvez diminuir aquela vontade que você tinha de abrir uma nova loja, talvez você tenha que demitir um funcionário ou dois para poder você ter uma economia em algum lado, renegociar com novos fornecedores. Enfim, é preciso um conjunto de estratégias para que você tenha a capacidade de saber quanto você deve, fazer um novo planejamento e enfrentar os desafios que vão vir aí, sobretudo em 2023, que os cenários não são tão otimistas quanto a gente gostaria que fossem. É verdade. Vamos falar agora de um pouquinho de reaquecimento do mercado. O técnico da seleção Tite anunciou os convocados para a Copa do Mundo, que começa no fim deste mês.
Acompanhando o mesmo ritmo, o setor de varejo também já escalou seu time de promoções para aproveitar a Black Friday. O time, dirigido por Tite, conta com 26 nomes da elite do futebol mundial. No gol, Alisson do Liverpool da Inglaterra, Ederson do Manchester City da Inglaterra e o Everton do Palmeiras. Laterais, Alexandro da Juventus da Itália, Alex Telles do Sevilha da Espanha, Daniel Alves do Pumas do México e Danilo da Juventus. Zagueiros, Marquinhos do Paris Saint-Germain da França, Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid da Espanha e Thiago Silva do Chelsea da Inglaterra. No meio-campo, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Casemiro do Manchester United também da Inglaterra, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra. Atacantes, Antony do Manchester United, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra, Neymar do Paris Saint-Germain, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona da Espanha, Richarlison do Tottenham da Inglaterra, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid. Mas não são apenas os jogadores que vão suar a camisa em novembro. Os vendedores também, numa tabelinha que alegra o comércio. Black Friday e Copa do Mundo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que o torneio movimente R$1,5 bilhão de reais no varejo, aumento de quase 8% em relação à última Copa na Rússia em 2018. Eletroeletrônicos correspondem a 1/5 desse total. As televisões assumem a camisa 10 e lideram as vendas. Muita gente aproveita para trocar de aparelho e assistir aos jogos com uma TV nova. Sempre que há Copa do Mundo, a demanda por televisores tende a crescer 5% em relação ao ano anterior. Em 2022, até o mês de agosto, as vendas já estavam 2,8% maior que no ano passado. E quanto mais próximo do início da competição, maior a procura. Parece ser a grande oportunidade para o varejo esse ano, porque as pessoas, além de comprar a televisão, ela tem que receber para poder ver os jogos da Copa do Mundo. Portanto, a gente acredita, a gente já tem visto que setembro foi um setembro bom, outubro também vem em números crescentes. A gente imagina que agora, nessas primeiras 2 semanas do mês de novembro, veremos já um crescimento importante. E o desempenho da amarelinha pode influenciar. Se Neymar, Tite e companhia forem longe na Copa, as vendas podem aumentar ainda mais. É que o resultado do último jogo da primeira fase leva a um segundo repique de crescimento na compra. Isso foi o que sempre aconteceu nos últimos anos, a gente tem que ver se isso acontecerá de novo. A gente já vai estar aí no começo de dezembro, nesse caso. Copa do Mundo, e aí o mercado? O que você vê de possibilidades para esse que já está endividado, para esse empresário? Acaba que, como é um evento muito popular, acaba que as pessoas vão fazer mais um pouco de sacrifício, né? Mas elas precisam medir, né, de maneira, enfim, analisando os seus orçamentos, o quanto elas podem ir, porque a Copa do Mundo, e tem uma peculiaridade nesta Copa, que ela não foi no meio do ano por conta, enfim, da localização geográfica, ela está sendo agora no final. Então você vai emendar um grande evento esportivo, que é paixão nacional, com a Black Friday, e logo depois vem o Natal, que é o período mais relevante do comércio, é onde as vendas elas atingem o pico anual. E o 13º Isso, também, ainda tem o 13º. Então você vai ter realmente, há uma tendência de que você tenha um aquecimento na economia. A gente viu ali na reportagem, o setor de eletrodomésticos é claramente um que vai ser aquecido. E nós temos aí bares e restaurantes, né? Muitas pessoas vão assistir os jogos fora, e a indústria de vestuário, porque querendo ou não tem todo um cenário de eventos em torno da Copa do Mundo. E quanto mais a seleção for avançando, mais as pessoas vão usufruindo desse benefício. Agora, para aqueles que já estão endividados, o ideal é sempre avaliar o quanto vale a pena se endividar mais ainda, né? Ou seja, porque comprar uma televisão que está com os preços elevados desde a pandemia vai envolver outro endividamento, talvez mais uma prestação no cartão de crédito. Enfim, em relação aos eventos e outros gastos, acaba que o evento, né, a cerveja, ali a festa com talvez os colegas do trabalho, ou os vizinhos, ou os familiares, acaba que isso aí é um gasto que vai entrar lá em alimentação. Então dá para a pessoa esticar um pouquinho. Mas o fato é que vai ser um período interessante que a gente vai acompanhar para ver se esse último trimestre, né, os últimos 3 meses do ano,
eles vão apresentar uns resultados interessantes, porque você está acoplando em vários meses, a gente ainda tem para ver se realmente o impacto econômico das eleições foi relevante, porque vale lembrar que na economia a eleição ela movimenta também muito dinheiro, aí temos a Copa do Mundo, Black Friday e o Natal. Então, para o comércio vai ser uma grande oportunidade de lucrar um pouco mais e tentar sair um pouco aí dos endividamentos que todos tiveram ao longo da pandemia. Verdade. E para a gente finalizar, então, deixa o seu recado final para quem está em casa assistindo, para não se endividar também e para aqueles que estão, né, nessa situação, tentar melhorar, né? Uma reeducação financeira é uma base para isso também, né? O importante é, primeiro, a pessoa não se desesperar, né? Essa é uma situação que muitos estão vivendo. Então, você não está sozinho no barco do endividamento e talvez da inadimplência. Então, é fundamental sentar com a família, planejar, botar os desejos, anotar os desejos para ver aquilo que dá para fazer e buscar economizar o máximo possível e, quando der também, fazer aquele bico, tentar um trabalho extra ou buscar uma nova oportunidade de trabalho que te ofereça um salário melhor, porque a gente sabe que a inflação esse ano deixou as famílias em uma grande dificuldade, porque tudo ficou caro. E isso faz com que o orçamento fique pequeno, o endividamento aumente e as dificuldades, não só das famílias como das empresas, seja também muito grande e desafiador. Então, desejar que as pessoas não se desesperem que vai dar tudo certo. No final das contas, renegociando, tendo paciência, dá para sair dessa situação e aí depois viver uma prosperidade econômica. E um bom planejamento também, que ajuda muito. Isso, o planejamento, o importante é o seguinte, pode fazer num papel, não precisa de um computador, então no papel anota quanto ganha, quanto está gastando, para quem deve, quanto está pagando de taxa de juros, monta isso, conversa com a família, inclui a família, para poder fazer com que todos contribuam com o sucesso da família. Porque o endividamento, ele pode parecer que ele não ele pode parecer inofensivo num primeiro momento, mas a gente tem que lembrar que um nível alto de endividamento pode fazer as pessoas perderem bens. O seu carro pode ser, o banco pode tomar ele de você, a sua casa pode, a depender do tamanho da sua dívida, ela pode também ser tomada pelo banco, pode ir para a justiça. Então, assim, há várias, fora o desgaste familiar, o estresse. Então, tem muita coisa envolvida que, portanto, faz valer a pena ter um bom planejamento financeiro e enfrentar aí os próximos meses e os próximos anos. É isso aí, muito obrigada pela entrevista e até a próxima aqui no Jornal. Boa noite para todo mundo. Obrigada. E a cantora Marisa Monte volta a apresentar aqui em Uberlândia sua nova turnê Portas, na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro. A Sara Camelo traz as informações. Oi, Larissa. Oi para todo mundo que está acompanhando o Jornal da UFO. E, pessoal, a cantora Marisa Monte retorna a Uberlândia na sua nova turnê Portas, agora no dia 10 de novembro, quinta-feira, lá na Arena Sabiazinho. A turnê marca o retorno da cantora aos palcos com músicas inéditas e outras que marcaram mais de 3 décadas de carreira. Os ingressos estão disponíveis no site www.eventim.com.br. E a Rádio Universitária vai sortear um par de ingressos. Se você quiser saber como participar, é só acessar o Instagram, @universitaria.fm. O sorteio vai acontecer amanhã, na quarta-feira. Boa sorte a todos e eu volto com você no estúdio, Larissa. Não importa qual, não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. Obrigada, Sara. E às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Na sequência, você fica com o programa Cultura Popular. Nossa edição de hoje fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.